O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Golgrahana Parva. Capítulo 31. Os Pandavas lutam juntos contra os Trikartas, 13 anos completados. Vaisampayana disse: ó Rei poderoso, entrando no serviço ao Rei Virata, e morando disfarçados em sua cidade excelente, os Pandavas de grande alma de destreza incomensurável completaram o período prometido de não descoberta. E depois que Kishaka tinha sido morto, aquele matador de heróis hostis, o poderoso Rei Virata, começou a apoiar suas esperanças nos filhos de Kunti. E foi no término do 13º ano do seu exílio, ó Bharata, que Susarma se apoderou do gado de Virata aos milhares. E quando os bovinos tinham sido apanhados, os vaqueiros de Virata foram com grande velocidade à cidade, e viram seu soberano, o rei dos Matsyas, sentado no trono no meio de conselheiros sábios, e aqueles touros entre homens, os filhos de Pandu, e cercado por guerreiros valentes enfeitados com brincos e pulseiras. E aparecendo perante aquele aumentador de seu domínio, o rei Virata sentado na corte, os vaqueiros se curvaram a ele, e se dirigiram a ele dizendo: o principal dos reis, nos derrotando e humilhando em batalha, junto com nossos amigos os Trigartas estão pegando o teu gado a centenas e aos milhares. Portanto, resgata-os depressa. Ó, cuida para que eles não sejam perdidos por ti. Ouvindo essas palavras, o rei pôs em ordem para a batalha as tropas Matsya ricas em carros e elefantes e cavalos e infantaria e estandartes. E reis e príncipes puseram rapidamente, cada um em seu lugar apropriado, ou de acordo com a sua respectiva divisão, as suas armaduras brilhantes e belas dignas de serem vestidas por heróis. E o caro irmão de Virata, Satânica, colocou uma armadura feita de aço impenetrável, adornada com ouro polido. E Magdirakshya, seguinte em nascimento a Satânica, colocou uma cota de malha forte laminada com ouro e capaz de resistir a todas as armas. E a cota de malha, que o próprio rei dos Matsyas pôs, era invulnerável e decorada com 100 sóis, 100 círculos, 100 manchas, e 100 olhos. E a armadura que Suryadatta, um dos generais de Virata, colocou era brilhante como o sol, laminada com ouro, e larga como os 100 lotos da espécie perfumada, Kalara. E a cota de malha que o filho mais velho de Virata, o heróico Sanksha, pôs era impenetrável e feita de aço polido, e decorada com 100 olhos de ouro. E foi dessa maneira que aqueles guerreiros semelhantes a deuses e poderosos a centenas, equipados com armas, e ávidos pela batalha, cada um vestiu seu corcelete, proteção para o peito. E então, eles atrilaram aos seus carros excelentes, de cor branca, corcéis equipados com armadura. E então foi içado glorioso estandarte de Matsya sobre o seu carro excelente enfeitado com ouro e parecido com o sol ou a lua em sua refulgência. E outros guerreiros Kshatriya também ergueram sobre os seus respectivos carros estandartes decorados com ouro de várias formas e emblemas. E o rei Matsya então se dirigiu ao seu irmão Satânica, nascido imediatamente depois dele, dizendo: Kanka e Valava e Tantripala e Damagranti de grande energia lutarão, como me parece, sem dúvida. Dá a eles carros equipados com estandartes e deixa-os cobrir seus corpos com belas cotas de malha que devem ser invulneráveis e fáceis de usar. E que eles também tenham armas. Possuindo tais formas marciais, e possuidores de braços parecidos com trombas de elefantes poderosos, eu nunca poderia me convencer de que eles não podem lutar. Ouvindo essas palavras do rei, Satânica, ó monarca, imediatamente ordenou carros para aqueles filhos de Prita, ou seja, o nobre Yudhishthira, e Bhima, e Nakula, e Sahadeva, e mandados pelo rei, os quadrigários, com corações alegres e mantendo a lealdade em mente, logo aprontaram os carros para os Pandavas. E aqueles repressores de inimigos então puseram aquelas belas cotas de malha, invulneráveis e fáceis de usar, que Virata tinha ordenado para aqueles heróis de fama imaculada.
E montados em carros unidos com bons corcéis, aqueles batedores de tropas hostis, aqueles principais dos homens, os filhos de Prita, partiram com corações alegres. De fato, aqueles poderosos guerreiros hábeis em luta, aqueles touros da raça Kuru e filhos de Pandu, aqueles 4 irmãos heróicos possuidores de bravura incapaz de ser frustrada, subindo em carros adornados com ouro, partiram juntos, seguindo na esteira de Virata. E elefantes enfurecidos de aparência terrível, de 60 anos de idade completos, com presas bem formadas e têmporas fendidas e suco gotejando e parecendo, por causa disso, com nuvens derramando chuva, e montados por guerreiros treinados, hábeis em combate, seguiram o rei como colinas moventes. E os principais guerreiros de Matsya que seguiram o rei alegremente tinham 8.000 carros, 1.000 elefantes e 60.000 cavalos. E, ó touro entre os Bharatas, a tropa de Virata, ó o rei, quando ela marchou adiante prestando atenção às pegadas do gado, parecia extremamente bela. E em sua marcha aquele principal dos exércitos possuído por Virata, apinhado com soldados armados com armas fortes, e cheio de elefantes, cavalos e carros, parecia realmente esplêndido. Capítulo 32. Batalha. Vaisampayana disse, marchando para fora da cidade, aqueles heróicos batedores, os Matsyas, agrupados em ordem de batalha, alcançaram os Trigartas quando o sol tinha passado o meridiano. E ambos excitados à fúria e ambos desejosos de ter o rei, os Trigartas poderosos e os Matsyas, irreprimíveis em batalha, deram rugidos altos. E então os terríveis e enfurecidos elefantes conduzidos pelos combatentes habilidosos de ambos os lados foram instigados adiante com cacetetes e ganchos com pontas. E o confronto, ó rei, que ocorreu quando o sol estava baixo no horizonte, entre infantaria e cavalaria e carruagens e elefantes de ambos os partidos foi semelhante ao de antigamente entre os deuses e os asuras, terrível e violento e suficiente para fazer os cabelos de alguém se arrepiarem e calculado para aumentar a população do reino de Yama. E quando os combatentes avançaram uns contra os outros, golpeando e cortando, nuvens espessas de poeira começaram a se erguer, pelo que nada podia ser avistado. E cobertas com a poeira levantada pelos exércitos contendentes, aves começaram a cair ao chão. E o próprio sol desapareceu atrás da nuvem densa de flechas atiradas, e o firmamento parecia brilhante como se com miríades de pirilampos. E mudando seus arcos, cujas varas eram adornadas com ouro, de uma mão para a outra, aqueles heróis começaram a derrubar uns aos outros, disparando suas flechas à direita e à esquerda. E carros enfrentaram carros, e soldados da infantaria lutaram com soldados da infantaria, e cavaleiros com cavaleiros, e elefantes com elefantes fortes. E eles combateram uns aos outros furiosamente com espadas e machados, dardos farpados e lanças, e massas de ferro. E embora, ó rei, aqueles guerreiros poderosamente armados atacassem uns aos outros com fúria naquele conflito, ainda assim nenhum partido conseguiu prevalecer sobre o outro. E cabeças cortadas, algumas com narizes belos, algumas com lábios superiores profundamente cortados, algumas enfeitadas com brincos, e algumas divididas com ferimentos perto do cabelo bem enfeitado eram vistas rolando no chão coberto de pó. E logo o campo de batalha estava coberto com os membros dos guerreiros kshatriya, cortados por meio de flechas e jazendo como troncos de árvores sala. E coberto com cabeças enfeitadas com brincos e braços cobertos com pasta de sândalo parecidos com os corpos de cobras, o campo de batalha tornou-se muito belo. E conforme carros enfrentavam carros, e cavaleiros combatiam cavaleiros, e soldados da infantaria lutavam com soldados da infantaria, e elefantes encontravam com elefantes, a poeira terrível logo ficou encharcada com torrentes de sangue. E alguns entre os combatentes começaram a desmaiar, e os guerreiros começaram a lutar indiferentes à consideração de humanidade, amizade e relacionamento.
E, seu rumo e visão estando obstruídos pela chuva de flechas, urubus começaram a pousar sobre o solo. Mas embora aqueles combatentes de braços fortes lutassem furiosamente uns com os outros, ainda assim os heróis de nenhum dos partidos tiveram êxito em derrotar seus adversários. E Satânica, tendo matado uma centena completa do inimigo e Visalaksha 400, ambos aqueles guerreiros poderosos penetraram no centro da grande hoste Trigarta. E tendo entrado na parte mais densa da hoste Trigarta, aqueles heróis famosos e poderosos começaram a privar seus adversários dos seus sentidos por fazerem um combate mais próximo se iniciar, um combate no qual os combatentes agarravam uns aos outros pelos cabelos e dilaceravam uns aos outros com as unhas. E olhando para o ponto onde os carros dos Trigartas estavam reunidos em grande número, aqueles heróis finalmente dirigiram seu ataque em direção a ele. E aquele principal dos guerreiros em carros, o rei Virata também, com Suryadatta em sua vanguarda e Madhiraksha em sua retaguarda, tendo destruído 500 carros naquele conflito, 800 cavalos, e 5 guerreiros em carros grandes, exibiu várias manobras habilidosas em seu carro naquele campo de batalha. E finalmente o rei se aproximou do soberano dos Trigartas montado em uma carruagem dourada. E aqueles guerreiros poderosos e de grande alma, desejosos de lutar, avançaram rugindo um contra o outro como 2 touros em um curral. Então aquele touro entre homens, irreprimível em batalha, Susarma, o rei dos Trigartas, desafiou Matsya para um duelo de carros. Então aqueles guerreiros excitados à fúria avançaram um contra o outro em seus carros e começaram a derramar suas flechas um sobre o outro como nuvens, derramando torrentes de chuva. E enfurecidos um com o outro, aqueles guerreiros ferozes, ambos habilidosos com armas, ambos brandindo espadas e dardos e maças, então se movimentaram continuamente, no campo de batalha, atacando um ao outro com flechas afiadas. Então o rei Virata perfurou Susarma com 10 flechas e cada um dos seus 4 cavalos também com 5 flechas. E Susarma também, irresistível em batalha e familiarizado com armas fatais, perfurou o rei de Matsya com 50 flechas afiadas. E então, ó monarca poderoso, por consequência do pó, no campo de batalha, os soldados de Susarma e do rei de Matsya não podiam distinguir uns aos outros,